Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Salmos, capítulo de número 14, ou Salmo número 14. Nós leremos verso 1 e verso de número 2, Salmo 14, 1 e 2. Nós vamos utilizar esse texto tanto nesse estudo, quanto no próximo nós haveremos de ter. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a solidão de Deus. Essa foi a temática da semana passada, tema introdutório dessa nossa nova série aí, Eu Sou. E a gente então, ao abordarmos esse assunto, a solidão de Deus, nós tratamos sobre a independência, a sua autossuficiência, a sua pré-existência diante de todas as coisas e como que Deus, antes de criar a mim e a você, já era autossuficiente, autoexistente, completo em si mesmo, sem de nada precisar. Nós então passamos a meditar sobre o aspecto da criação, da sua solidão, conforme diz A. W. Pink, e terminamos com a frase: o homem existe, mas Deus é. Introdução da nossa série Eu Sou. Hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus. E para essa temática nós vamos então termos dois estudos. O primeiro estudo, que é o estudo de hoje, sobre a existência de Deus, e o segundo estudo, dando sequência a esse estudo de hoje, é a negação da existência de Deus, onde a gente vai tratar especificamente sobre o ateísmo, para que aí então a gente possa entrar nos atributos de Deus. Então vamos ler juntos o Salmo de número 14, verso 1 e verso 2. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para ver os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Amém. Vamos orar nesse instante, irmãos, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração em mais um estudo da palavra. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de reunidos aqui, podermos ouvir a Tua palavra, compreendermos a Tua lei, os Teus ensinos. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos ensinar, venha nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor mais uma vez. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A existência de Deus. Há uma ilustração onde 6 homens que eram cegos de nascença vão visitar um palácio em uma região próxima da Índia, onde eles moravam, e nesse palácio havia um grande elefante domesticado. E estes 6 homens cegos de nascença, ao chegarem naquele palácio, ao ouvirem falar que ali havia um grande elefante, começaram então a apalpar aquele elefante. Um foi ao lado do elefante e disse: nossa, o elefante parece uma parede. O outro foi na tromba do elefante e disse: o elefante parece um galho de árvore. O outro foi na perna de um elefante e disse: o elefante parece uma coluna. Outro pega no rabo do elefante e então diz: o elefante parece com um pequeno galho. Outro vai e toca nos seus dentes, eu não sei o nome daquela espécie, é dente mesmo, aquelas garras grandes, e diz: na verdade o elefante parece mais com um trombone. E assim, após a conclusão que cada um teve, não chegaram a um consenso, porque cada um teve uma visão diferente da parte do elefante que tocou. E por serem cegos, não chegaram a conclusão nenhuma, senão de que cada um havia entendido, tateado o elefante de maneira diferente, de modo que eles saíram dali, mesmo após todos os 6 tocarem no elefante, sem uma conclusão equitativa, conclusiva, igualitária de como era o elefante. Dessa mesma maneira, irmãos, há muitas pessoas que têm um conceito errado sobre Deus. Cada um olha um lado, um aspecto, mas cegos pelo pecado,
não conseguem enxergá-lo, não conseguem compreendê-lo como de fato ele é, conforme a Bíblia Sagrada nos revela. Por causa disso, crer em Deus de maneira errada é uma questão muito séria, inclusive é idolatria. Por que idolatria? Por que a gente vai chamar de idolatria a compreensão errônea a respeito do nosso Deus? Porque, segundo a Bíblia, idolatria é pensar qualquer coisa sobre Deus que não seja verdade ou tentar transformá-lo em algo que ele não seja. Então, pensamento errôneo a respeito de Deus ou uma tentativa de transformar Deus em algo que ele não seja, constitui-se num ato idólatra. Por isso que o primeiro e o segundo mandamento fala sobre não ter outros deuses, nem criar nenhum tipo de imagem, porque nenhuma se compara ao Senhor. A primeira grande pressuposição das escrituras e da teologia cristã é que Deus existe, e é sobre isso que a gente vai abordar, a existência de Deus. Não seria necessário nós falarmos sobre a existência de Deus se não fosse a presença do pecado no mundo. Se não houvesse pecado no mundo, jamais haveria necessidade nenhuma de alguém escrever sobre isso, falar sobre isso, defender isso e até brigar contra aqueles que falam contrário a respeito disso. Mas, por causa do pecado, nós temos de lidar com a séria dificuldade do homem natural crer na existência de um Deus, como a Bíblia Sagrada nos descreve. E toda a Bíblia Sagrada ela é escrita, irmãos, da perspectiva de que existe um Deus, de que Ele está vivo, de que Ele está ativo no mundo que criou, e essa perspectiva vai combinar plenamente com a ideia generalizada da consciência humana. Consciência essa que crê na existência de uma divindade. Por isso que Eclesiastes, não me falha a memória, Eclesiastes 7 vai dizer que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade sem que este o entenda. Todo ser humano, conforme já disse aqui reiteradas vezes, ele tem um senso de divindade dentro dele. E então, o que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada é essa pressuposição de que existe um Deus. Só que a Bíblia não vai se preocupar em querer provar a existência desse Deus, porque a Bíblia foi inspirada por ele, narra a criação feita por ele, pressupõe que existe um Criador de todas as coisas, então não há uma preocupação nos livros bíblicos em uma prova. Olha aqui, Gênesis vai expor as provas cabais da existência de Deus. Você não vai encontrar isso. Não há uma preocupação na Bíblia Sagrada em fazer essa prova. No entanto, com o passar do tempo, a história da igreja vai nos mostrar uma tentativa de muitos estudiosos provar a existência de Deus por causa do surgimento daqueles que começaram agora a negar a sua existência. Porque houve a negação da existência de Deus, agora levantou-se aqueles que tentaram provar a existência de Deus. E é o ponto, então, crucial aí da manifestação religiosa que a gente vai abordar. Porque se não existisse Deus, não existiria religião, não existiria senso divino, como a gente vai falar mais à frente, não existiria nenhum tipo de pensamento, de consciência, de sentimento religioso no coração do homem, se não existisse Deus. Então, vamos lá. Nós não podemos provar a existência de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente deve lembrar. Eu não tenho como chegar para um ateu e dizer assim, olha, está aqui, ó, a Bíblia diz isso, está aí o céu que revela, está aí você que é a imagem e semelhança do Senhor, está aí o ar que você respira, que é invisível, mas que é real, está aqui a prova de que Deus existe. E o ateu vai dizer assim, agora eu acredito em Deus. Não, não temos essa capacidade. Os próprios ateus, em sua maioria, conhecem a Bíblia até mais do que muito crente. E bota a gente no bolso se brincar. Porque eles conhecem versículos, conhecem o contexto, conhecem a história. Porque muitos, para virem a fazer uma negação de Deus, primeiro passam a fazer exames daquilo que as pessoas dizem sobre Deus e aquilo que a Bíblia diz sobre Deus. E no final de tudo, eles dizem assim, ainda assim creio que Deus não existe. Tem como você provar para alguém a existência de Deus? Apenas crer na revelação que Ele nos deu. Então, Deus não pode ser detectado pela experiência laborial. Tem como você botá-lo numa caixinha
de fazer um experimento, nem também por qualquer outro tipo de demonstração científica. É a grande briga, né? A ciência pode provar Deus? A ciência vai... Quando é que a ciência vai comprovar a existência de Deus? Nunca. A ciência, as ciências ou as pesquisas e todos os estudos mais dão provas cabais de que há alguém acima de tudo isso, que fez tudo isso, o que a gente chama de design inteligente, que criou todas essas coisas que são perfeitas, mas jamais a ciência vai conseguir botar uma câmera, um telescópio, sei lá o quê, e dizer assim, está ali Deus, sentado no alto sublime trono, eu estou vendo um bocado de anjo, jamais. Não há poder no homem, não há poder no homem para isso. Por quê? Está a frase grande e negrita aí. Deus não é passível de verificação. Deixa eu explicar isso aqui, porque eu falei esse dia na Lagoa de São José, sobre o estudo de Deus. Nós podemos estudar a Deus? Podemos. É para os irmãos não pensar que a gente está aqui em um ato contraditório. Nós podemos estudar a Deus. Nós podemos analisar as suas características. É o que a gente vai fazer nesse estudo. Vamos estudar os atributos dele. Porém, ele não é passível de verificação. Ele não é um objeto que a gente coloca num telescópio, num microscópio e examina as particularidades. Não, Deus não é passível dessa verificação, porque ele é grande. Nós vamos encontrar Zofar falando isso a Jó. Porventura desvendarás os arcanos de Deus. O salmista, no Salmo 45, não foi a memória, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. O Salmo Isaías 40, sobre o Deus que é incomparável, não tem como a gente medi-lo, nem compará-lo. Deus não é passível de verificação. Admite e tem convicção da sua existência aquele que nele crê, mas não aquele que ele examina como se ele fosse um objeto qualquer. A teologia cristã, então, crê que o próprio Deus informa acerca de si mesmo e, por isso, que na nossa vida todas as coisas relacionadas com Deus têm que ser pela fé. E aí Hebreus 6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. É fé, é preciso ter fé. Vamos mais. Embora a existência de Deus não possa ser demonstrada cientificamente e logicamente para produzir fé nas pessoas, não se pode dizer que o cristão crê cegamente. Eu não consigo provar Deus cientificamente, então a sua fé é cega de maneira nenhuma. Nós não estamos fazendo essa afirmação. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar, irmãos, muitas informações e muitas características a respeito da existência do nosso Deus. Abraham Kuyper foi um pastor presbiteriano do século XIX, século XIX, se fala a memória, e ele escreveu muito, foi até ministro do seu país na época e tudo, e ele disse o seguinte, o intelecto de provar a existência de Deus pode ter um resultado inútil ou desnecessário. Inútil se o investigador crê que Deus é galardoador dos que o buscam. Desnecessário se procurar forçar uma pessoa que não tem fé, fazendo com que, por meio de argumentos, ela chegue ao convencimento no sentido lógico. Em outras palavras, tentar provar Deus para um incrédulo é inútil. Não tem a ver com a pregação, irmãos. Nós vamos pregar o evangelho para os incrédulos mesmo. Vamos anunciar o evangelho para aqueles que não creem em Deus. E o Espírito Santo poderá fazer a obra. Mas o que ele quer dizer aqui é que é inútil você tentar fazer alguém ter fé por um argumento lógico. Paulo mesmo vai fazer várias argumentações a respeito disso, dizendo, irmãos, não é pela sabedoria humana, é pelo poder de Deus. Qual é a ideia de Paulo? Ele agora não vai fazer nenhuma argumentação lógica. Quem mais fez a argumentação lógica foi Paulo, inclusive no Areópago, lá em Atos 17. Todavia, ele vai dizer, se não for o poder de Deus, de nada vale esse argumento lógico que eu tenho aqui. Eu posso falar, mais à frente eu vou mostrar alguns argumentos da existência de Deus, só que gerar fé no coração de alguém é algo que nenhum argumento lógico pode fazer. Isso é ação do Espírito Santo, se chama regeneração. Nós não temos essa capacidade, ninguém, por melhor argumentador que seja. Vamos lá. Letra A para a gente ver isso aí.
A afirmação da existência de Deus nas Escrituras. A Bíblia foi escrita por pessoas, a gente sabe disso. Inquestionavelmente, elas criam na existência de Deus, tanto que foram inspiradas por Deus, usadas por Ele, falaram a respeito dele, do seu chamado e tudo mais, como a gente estudou aqui os profetas. Todavia, elas fizeram questão de mostrar que Deus se revela. Você tem, por exemplo, Salmo 19, que é tão conhecido. Os céus proclamam a glória de Deus. É um Deus que é revelado. E ao homem cabe o dever de crer em Deus como ele se revela, e a fé é esse meio requerido para o ser humano se aproximar dele. A evidência mais forte da existência de Deus vem exatamente por meio de Cristo, e tudo utilizando sempre do meio da fé. A gente vai ver também que há uma afirmação da existência de Deus na constituição do ser humano. Além da Bíblia afirmar sobre a existência de Deus, a constituição do ser humano vai nos mostrar a existência de um Deus. Há na humanidade, irmãos, uma ideia generalizada de uma divindade, de um ser superior, do qual nenhum dos seres humanos pode fugir devido ao modo como o Criador os fez. Na teologia, essas ideias são chamadas de ideias inatas, porque todos os seres humanos nascem com elas. Você vai lembrar, por exemplo, quando Paulo fala sobre a lei entre os gentios. Mesmo sem eles terem conhecimento da lei, no seu interior havia uma lei que eles tinham uma noção do que era certo e do que era errado. Então, esse sentimento, essa ideia inata sobre a existência de Deus está presente na humanidade. Quando a gente olha para esse aspecto, nós vamos perceber que todo ser humano tem algumas noções sobre a divindade. Mesmo que ele não creia em Deus como a gente crê, mesmo que ele não venha na igreja como a gente vem, que não lê a Bíblia, que nunca tenha lido Bíblia na sua vida, mas tem um sentimento assim. Essa semana eu achei algo interessante, fazendo um serviço na minha casa, e eu estava com um pedreiro assim na frente, fazendo um negócio da garagem lá. E aí a vizinha da frente é uma irmã de uma igreja pentecostal, e ela estava lá, ela tem mais intimidade com a minha vizinha da frente, estava conversando com ela, pedindo um tempero emprestado, e aí ela foi e utilizou a Bíblia, né, para evangelizar a vizinha. E aí ela estava cantando a música do céu e tal e tal. Eu disse: olha, irmã, você não é crente não, mas a gente tem que se preparar que Jesus está voltando. Aí a senhorazinha disse assim: minha filha, eu não sou da lei dos crentes não, eu não sei nem o que é que eu sou, eu sei que eu creio em Deus, mas eu gosto dos católicos, eu gosto dos crentes, eu gosto dos espíritas, eu gosto assim, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe. Essa situação de muita gente, né, que não se define nem católico, nem espírita, nem crente, nem nada, mas crê em Deus. E há aqueles ainda que não vão dizer que creem em Deus, mas vão dizer: eu creio num ser superior. É muito comum nós encontrarmos isso em muitas universidades, em grandes centros. Pessoas: não, eu creio que existe um ser superior. Não fala mais nem o nome de Deus. Eu creio que existe um ser superior. Veja, por mais que o indivíduo não conheça o Deus revelado, não tenha contato com a Bíblia, não queira saber disso, mas há um sentimento universal entre as pessoas de divindade. Eis a razão pela qual nunca jamais se descobriu uma tribo, um povo isolado que não tivesse nenhum tipo de manifestação religiosa. Todo ser humano, por mais isolado que viva, por mais sem conhecimento de letra, de nada, mesmo assim ele tem algum tipo de religiosidade. Algum tipo de religiosidade. E a gente vai encontrar isso, por exemplo, lá em Romanos capítulo 2, quando Paulo vai nos mostrar que quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, é o que a gente está estudando lá na Lagoa de São José, criados à imagem de Deus, Deus estampou no homem a sua imagem, está impregnado lá. Até mesmo um ateu que diz: eu não creio em Deus, a imagem de Deus está estampada lá no gênero de sua criação. Então, as ideias inatas sobre a existência de Deus. Além disso, nós temos um outro aspecto que a gente deveria lembrar a respeito de Adão. O primeiro homem a ser criado,
tinha uma consciência absolutamente clara a respeito da existência de Deus. É curioso porque hoje eu e você precisamos ensinar aos nossos filhos sobre Deus. Adão, inclusive, precisou ensinar. Por isso que os filhos de Deus vão adorar, né? Caim e Abel vão adorar o Senhor entregando um sacrifício. Como foi que eles aprenderam isso? Adão teve que ensinar a respeito de Deus. A nossa religião hoje ela é uma religião ensinada, proclamada, transmitida dos pais para os filhos, geração após geração. Só que Adão foi o único que teve uma consciência absolutamente clara da existência de Deus. Por quê? Deus se revela a Adão de maneira diferente como ele se revela a nós hoje. Porque ele se revela a Adão proporcionalmente, ou seja, em palavras, conversando com ele no lugar de onde ele fora criado e colocado. Foi o único que teve acesso direto a Deus no lugar perfeito, antes da existência do pecado, antes de ter sua visão embaçada pela queda, antes de qualquer mácula no seu pensamento, no seu coração. Ele teve contato direto com o Senhor. Desde o início da sua existência, Adão então possuía uma consciência de Deus. Por quê? Esta consciência era inescapável a Adão. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje a nossa consciência a respeito de Deus, ela pode até nos escapar. Em que sentido? Com o ateísmo, né? com a descrença em Deus, com a falta de fé, com conflitos existenciais, como a gente costuma chamar. Porém, com respeito a Adão, isso era uma coisa inescapável. Por isso que quando ele peca, inclusive, a sua consciência de Deus ela era tão inescapável, que quando ele peca, ele tenta se esconder de Deus, visto que não havia como se esconder de Deus. E aí, gente, Adão, o que é isso? Quem te fez saber que estava nu? A consciência de Adão, naquele momento, quando ele peca, agora fica debilitada, não é mais a mesma consciência. É que nem a consciência de uma mulher quando tem filhos. A lembrança parece que vai minha esposa diz, minha cabeça parece que não está mais a mesma, não, vai esquecendo as coisas. E há fatos científicos que comprovam isso, o esquecimento que vem a cada gestação. Então vamos lá. Adão tinha uma consciência inescapável de Deus. Agora, mesmo depois da queda, a ideia dessa consciência de Deus, ela não desapareceu do ser humano. Ela foi manchada, ela foi maculada, ela foi corrompida, mas ela não desaparece. O ser humano continua tendo essa consciência de Deus, porém, ele agora está separado espiritualmente do Senhor. Por isso que a menção é, Deus o lançou para fora do jardim. Não há mais essa proximidade íntima, essa ligação pessoal, visível, palpável, inquestionável, inescapável. Ele agora é expulso do jardim. E por causa disso, ele agora está separado de Deus. E é preciso agora a utilização da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem uma coisa que não precisava era da fé antes da queda e depois que Jesus voltar. A nossa fé, ela é temporária. Ela só perdura durante essa vida. Antes da queda não precisava ter fé. Adão tinha consciência inescapável, real, absoluta de Deus. Quando Cristo vier, não vai ser mais necessário termos fé, perspectiva, certeza, almejarmos algo, ansiarmos por algo, acreditarmos em algo, porque nós já viveremos imersos nessa realidade. Então a fé foi nos dada temporariamente nesse período que a gente está passando por esse mundo. E aí, nós vamos encontrar Adão como sendo esse primeiro homem que teve uma consciência de Deus inescapável. Diante disso, nós temos duas proposições aí que é muito comum na teologia nós falarmos sobre a semente que Deus plantou no coração do homem. Esses dois termos aí são termos latinos, é assim. A semente da religião, semi-religiones, estudei latim, mas não pratiquei, minha leitura, minha interpretação do latim é horrível. A semente da religião foi plantada no coração do homem quando Deus o criou.
essa semente da religião mostra que nenhum homem é ateu por natureza. Eu preciso ensinar meus filhos sobre Deus, mas ainda que eu não os ensine sobre Deus, ele vai criar nele mesmo um senso religioso. Ele vai ter essa semente da religião dentro do seu coração. Ela não é suficiente para salvá-lo, mas ela existe, ela é real. É como a revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus são necessários, suficientes para condenar todo mundo. Deus se revelou. Não tem ninguém que diga assim, eu não conheci Deus. Paulo vai dizer, tais homens, por isso, são indesculpáveis diante de Deus. Não tem ninguém assim, Deus, desculpa aí, eu não posso ir para o inferno, porque eu nunca ouvi a Bíblia, eu nunca ouvi o Evangelho, eu nunca soube a respeito de ti, então eu não posso ser condenado. Paulo vai dizer, tais homens são indesculpáveis. Por quê? Os céus proclamam a glória de Deus, anuncia. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela o conhecimento. Agora que essa revelação geral, ela é suficiente para punir o homem, não para salvá-lo, porque a salvação somente por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a semente da religião está no coração do homem. Ela não é suficiente, mas ela existe. Segundo, nós temos o senso divinitatis, que é a ideia de que nós temos uma consciência de divindade. Esse é um termo utilizado por João Calvino. Foi implantada por Deus em todos os homens, para evitar, inclusive, dizer que alguém se refugie numa pretensa ignorância. Deus colocou a semente da divindade na consciência do homem de tal maneira que o homem não tem condições de se refugiar numa ignorância, de que ele não pense, de que ele não deseje, de que ele não tenha nenhum sentimento ou falta de alguma divindade. Ele vai ter. O problema dessa consciência é que ela está maculada pelo pecado. Então o homem vai às vezes buscar outras divindades, seja a si próprio, seja na natureza, seja nos astros celestes, seja em qualquer outra coisa que ele possa inventar com as suas próprias mãos. Mas esse sentimento, essa consciência religiosa está lá dentro dele. Aí João Calvino acerta quando diz assim, para evitar que alguém se refugie numa pretensa ignorância. Ninguém é ignorante no sentido de que não tem o sentimento de religiosidade. Todo ser humano tem esse sentimento, desejo por algo que é religioso. Só que aí, a gente vai agora ver os estágios do declínio. Por quê? Acho que eu pulei, não foi, Lucas? Pulei, peraí. Me adiantei. Aqui. Pulei demais até. O senso divinatis, agora o detalhamento desse senso divinatis. Vamos lá. Atos 17, veja por favor rapidinho esse texto, é um texto conhecido, eu quero só mencionar um aspecto aqui que Paulo menciona. Atos 17, verso de número 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Veja, Paulo está se dirigindo agora a pessoas que não eram tementes a Deus, chamados de pagãos inclusive, mas que Paulo vai dizer que eles eram acentuadamente religiosos. Lá em Romanos 1, verso 18 ao 22, essa ideia do senso divinatis fica mais clara ainda, do senso divino. Romanos 1, 18 ao 22. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa palavrinha detém no grego traz uma noção de que o homem é aquele que conhece a verdade, que é possuidor da verdade, dentro dele está isso, não de maneira completa, é claro, aqui não está falando sobre a revelação bíblica completa, mas essa
ele sabe o que é certo e o que é errado, só que aí o texto vai dizer o seguinte: detém a verdade pela injustiça, que a gente chama inclusive de depravação total. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, aquilo que eu acabei de mencionar. Aqui em Romanos 1, 18 ao 22, você encontra esses dois aspectos, tanto a semente da religião, como também o senso de divindade. A semente da religião está no coração do homem, e esse senso de religião, de divindade, também está lá no coração do homem. Paulo vai dizer, desde o princípio se revela, e esse homem detém, possuidor da verdade, ele troca isso pela injustiça. Nós vamos encontrar que todos os homens, então, vivem num ambiente que revela a existência de Deus. E não há como um ser criado funcionar como se não tivesse sido criado. Não tem como. Por isso que não há ninguém com desculpa para chegar em Deus. Mas eu nunca ouvi o evangelho. Todos estão diante da majestosa criação do Senhor. Agora, depois da queda, o que a gente pode imaginar é que agora todos virariam ateu ou coisa desse tipo, mas na verdade não é isso que acontece. Depois da queda, o monoteísmo não desapareceu da religião humana. Pelo contrário, nós vamos encontrar registros, tanto na Bíblia Sagrada quanto à luz da história, aonde os pagãos mais antigos eram inclusive monoteístas. O que passa a acontecer agora é o seguinte, que muitos filósofos e muitos pensadores começaram agora a ter a ideia de que havia apenas um ser supremo. Deixaram de crer na existência de um Deus real, vivo, verdadeiro, Senhor dos céus, da terra e Criador, e passaram a elencá-lo ou classificá-lo como sendo um ser supremo. Logo em seguida, veio a multiplicidade de deuses em muitas culturas. Agora, além disso, nós vamos perceber que a Bíblia também revela que mesmo tendo essa quantidade de Deus, essa multiplicidade de Deus, como eu digo aí, havia ainda essa crença de um Deus maior. Passou a existir deuses, só que mesmo nos tempos antigos, esses deuses estavam atrelados a um Deus maior. Então, veja, até mesmo com a presença do pecado, da idolatria, da ação diabólica no mundo, os pagãos atrelavam os seus deuses e ídolos a um Deus supremo, a um Deus maior. Totalmente distorcido. Uma história do elefante aqui. Cada um toca uma banda do elefante e entende de maneira errada, mas cria na existência de um ser supremo. Mais à frente, o que vai acontecer é que depois dessa ideia do paganismo, do monoteísmo, vai agora chegar o que a gente conhece por ateísmo, que é muito mais recente do que o paganismo. Nós vamos encontrar, por exemplo, eu não vou entrar nesse detalhe para não se demorar muito, mas você vai ver, por exemplo, aí povos na Bíblia Sagrada que dão indícios claros do seu monoteísmo. Você tem aí, eu menciono aí, os egípcios, Faraó, rei do Egito, os filisteus. Nós temos muitos povos que, ainda que fossem considerados pagãos, eles tinham a ideia de uma religião monoteísta. E o monoteísmo foi a forma original de religião. Só que o panteísmo e o politeísmo foram formas subsequentes. O que é isso? Agora começou-se a surgir a ideia de um Deus que se revela, ou melhor dizendo, não é um Deus que se revela na natureza, mas de uma natureza que é extensão de Deus. Então, cria-se um único Deus, e Adão foi esse que era inescapável ao conhecimento de Deus. Veio um pecado, agora começa a haver o paganismo, especialmente com a descendência de Caim,
desobediência, rebeldia, a descendência que briga com a descendência santa. A gente vai encontrar essa briga na Bíblia todinha, uma descendência brigando com a outra. E nós vamos perceber que depois do paganismo, começa a surgir agora o panteísmo e o politeísmo. A ideia de que a natureza é uma extensão de Deus, e depois a ideia de que existem outros deuses que se colocam no lugar do Senhor. Então, o seu primeiro estado foi o seu melhor estado. Depois disso, nós vamos perceber que a degradação por causa da queda, ela vai só piorando, como a gente diz, ladeira abaixo. Aí sim, né? Os estágios do declínio. Primeiro, o panteísmo, era o universo como uma extensão de Deus. Segundo estágio, está em negrito, o politeísmo. Agora, a personalidade de Deus que foi perdida no panteísmo foi desenvolvida ou foi devolvida no politeísmo, só que numa multiplicidade de deuses. Agora creem em muitos outros deuses. Aí entra a crença em planetas, em corpos celestes, porque era o que o homem poderia, a olho nu, observar durante as noites. Então ele via no céu a estrela, muitas estrelas, melhor dizendo, via corpos celestes, via a lua em suas diferentes fases, observava fenômenos, e daí começou a surgir também a criação de ídolos, imagens que pudessem representar a isso. Nós temos muitos deuses, que são representações da lua, do sol, das estrelas, dos astros e coisas desse tipo. E aí nós temos agora, terceiro lugar, na letra C, a afirmação de Deus nos argumentos racionais. Então vamos lá. Nós vimos a argumentação de Deus à luz da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Nós temos argumentos, a gente vai trabalhar sobre esses argumentos, especialmente quando a gente falar sobre os atributos de Deus, é sobre Deus que a gente vai tratar. Só que a gente também tem as afirmações da existência de Deus nas religiões, que ainda que sejam variadas e diversas, nós vamos encontrar. E terceiro, nós temos essa afirmação da existência de Deus nos argumentos racionais, que vão ser aí vistos. Nós vamos observar dois aspectos. Primeiro, no aspecto da filosofia, onde a gente vai perceber claramente alguns filósofos tentando explicar a Deus à luz do pensamento. Então a gente vai encontrar, por exemplo, Anaxagora, eu acho difícil o nome desse filósofo, o mais conhecido, Platão e Aristóteles, Plutarco, Sêneca e Cícero, filósofos que defenderam, que argumentaram sobre a existência de Deus numa perspectiva mais racional, tentando provar a existência desse Deus. Só que acontece o seguinte: o argumento filosófico pode até ser eficiente para fortalecer a nós que já cremos em Deus. Então, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia Sagrada. Então, eu pego um livro de filosofia de um filósofo que é declaradamente cristão, que crê em Deus, e começo a observar as declarações, aquilo que ele pensa a respeito de Deus, os argumentos filosóficos a respeito de Deus. Isso pode até ajudar na minha edificação, no fortalecimento de minha fé. Só que, para alguém que não teme a Deus, não vai ser os argumentos lógicos e filosóficos que vão fazer essa pessoa acreditar em Deus. Não vai. É a ação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que foram utilizados esses argumentos, mas esses argumentos não são eficientes, nem suficientes para salvar o homem. Por quê, irmãos? Até o período da Idade Média, mais ou menos, não se havia esse termo ateu como nós temos hoje. Pastor, nós lemos aqui o Salmo 14. Dizem os homens, não há Deus. Corrompem-se e praticam todo tipo de abominação. No próximo estudo eu vou falar sobre o ateísmo. E esse tipo de ateísmo aqui não é o tipo de ateísmo que nós temos hoje, que nega a total existência de Deus. Esse ateísmo aqui do Salmo 14 é o ateísmo que negava a ação de um Deus dentro do universo criado. Por quê? Qual era a concepção que já havia nessa época de Davi? Muitos homens criam que Deus, ou Ser Supremo, existia, porque era um consenso nacional, mesmo entre o paganismo, viu aqui, mesmo entre religiões pagãs,
Eles tinham deuses, mas sempre estavam atrelados a um ser supremo. Então, todos criam na existência de um ser supremo. Ainda que difusa, confusa, toda troncha, mas cria na existência de um Deus supremo. Não havia esse ateísmo como há hoje declarado, que nega a existência de qualquer tipo de divindade. Não existia. O que existia já era um tipo de ateísmo que negava a influência da divindade na vida humana, porque já havia uma forte influência de que Deus era aquele que criava o universo, que Deus criou o universo, deu corda, que nem um relógio de corda, e foi-se embora. E o universo e as pessoas funcionam, se movem, movimentam sozinhas, sobrevivem a um ciclo, a uma cadeia alimentar. O universo funciona por si mesmo e Deus não intervém dentro do universo. Era esse o tipo de ateísmo que Davi vai relatar no Salmo 14. Por causa disso, os homens se corrompiam e praticavam todo tipo de abominação. Deus não se importa com isso, não. Deus já fez as coisas, criou o mundo, foi-se embora, não está nem aí para aquilo que eu vou fazer, eu deixo de fazer. Então vamos se corromper. Vamos se entregar a todo tipo de prostituição. Era esse o tipo de ateísmo. Quando chega próximo à Idade Média, começa a haver argumentações mais fortes da inexistência total e completa de qualquer divindade. Já havia resquícios disso à luz da história no passado. Antes mesmo de Cristo, filósofos que faziam argumentações, tal, mas sempre com um senso de divindade. No período da Idade Média, por causa do crescente argumento sobre a inexistência de Deus ou de qualquer outra divindade, o que acontece? Muitos filósofos começaram agora a se levantar para defender a existência de Deus, e nesse bolo entram muitos teólogos. Vem a Reforma Protestante, e já na Reforma Protestante, pós-Reforma Protestante, muitos teólogos reformados, como a gente costuma chamar, começaram a fazer defesas a respeito da existência de Deus, mesmo sabendo que era inútil tentar provar para um incrédulo que Deus existe, mas ainda assim fizeram por conta da argumentação que já era mais intensa. O problema não era só a variedade de deuses, o problema era agora filósofos que faziam defesas claras, eficientes e muito retóricas a respeito de a inexistência de um Deus ou de qualquer uma divindade. E isso começa agora a ser chamado, de maneira muito mais clara, de ateísmo, que era a descrença, a ideia do ateísmo, a palavra grega, né? Ateísmo é Deus e é não Deus, a inexistência de qualquer Deus. Por isso vem os argumentos filosóficos a respeito da existência de Deus, que começa aí com Anaxágora, Platão, Aristóteles, Plutarco, Sêneca e Cícero, tem outros mais. E depois disso, nós vamos encontrar agora os argumentos da história da teologia, que é exatamente quando, na Idade Média, os argumentos racionais, utilizados da psicologia, aliás, da filosofia, são incorporados à teologia, porque a Bíblia fala sobre Deus. Então, nosso argumento teológico é a Bíblia. Só que agora começam a se utilizar argumentos racionais para tentar comprovar a existência desse Deus. E esses argumentos, eles são utilizados por alguns cristãos, tá certo aí, são usados por alguns cristãos como produto da observação de dados fornecidos pela revelação natural que demonstram que Deus existe. À luz do mundo ao redor, à luz da história, da nossa própria natureza constitucional, nós vamos encontrar evidências de que Deus existe. Nós temos as evidências de que Deus existe à luz de tudo que nós temos ao redor. Porém, essas evidências, elas são bem úteis para nós que somos crentes. Mas para o descrente, não vai influenciar muita coisa para fazer ele crer, a menos que o Espírito Santo intervenha no seu coração. Então, surgiram vários argumentos para provar a existência de Deus. Eu vou citar apenas 6 para a gente encerrar hoje, e no próximo estudo a gente entra falando sobre o ateísmo, as conclusões finais, para entrar nos atributos de Deus. Sim, vontade, pode perguntar.
Sim, isso. É ineficaz para o homem que não teme a Deus tentar comprovar que Deus existe cientificamente. Ou, aliás, filosoficamente, a partir da razão. Isso. Sim. Sim. Aham. Aham. Sim. Quando Cristo vier, ele vai convencer o mundo, certo? Mas de que maneira isso era feito? Porque Cristo não convenceu nem seus irmãos. Né? A profeta de casa não tem honra, ele vai dizer. Depois, alguns irmãos de Cristo vão ser convertidos e vão, inclusive, chamá-los de Senhor, e vão, ser, chamar, vão se intitular de servos, como Tiago e outros mais. Mas veja, Cristo não convenceu as pessoas de maneira alguma pelo simples uso da razão. Caso contrário, teria convencido todos os fariseus a serem convertidos. Não houve isso. E não havia argumento melhor do que o de Cristo. João Batista, por exemplo, Paulo. Gente, Paulo é um camarada assim, um camarada, meu Deus do céu, é até uma desonra falar o nome desse com Paulo, né? Camarada, olha aí. Paulo foi uma pessoa extraordinária, um apóstolo extraordinário, conhecimento vastíssimo. De todos os apóstolos que a gente tem, Paulo era o que mais tinha conhecimento. E Paulo não foi capaz de salvar muitas pessoas por onde ele passou e argumentou. Paulo não foi capaz de salvar todos que estavam no Areópago. Alguns creram, mas a maioria, na verdade, foi uma bagunça lá. Porque começaram agora a ficar revoltados com a argumentação de Paulo. Então, ele vai vir, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é a ideia do argumento racional de Cristo vai convencer, é a ação do Espírito Santo. Claro, Cristo é Deus, ele tem todo o poder. Não há ninguém a quem ele possa ou queira falar para ser transformado que lhe falta poder para isso. Não é nesse sentido. Mas como será esse convencimento? A gente vai encontrar mais à frente. Você citou João 17, mas no próprio Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 8, a gente percebe claramente que é o Espírito Santo que faz isso. João 3, por exemplo, quando a gente tem ali sobre Nicodemos, né? O novo nascimento. Eu vou voltar para o ventre de minha mãe? Não. Isso não é uma questão física, não é uma questão carnal. Isso é uma ação do Espírito Santo. O novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. Então, essa ideia de convencer ao mundo da justiça, do pecado, do juízo, não é por palavras ou por argumentos filosóficos e racionais. É pelo poder do Espírito Santo. Sim. Aham. A mesma pregação que convence é a que confronta. Por exemplo, Atos 16, lá para o versículo, Atos 16, lá para o versículo 10, mais ou menos, a gente vai encontrar um momento quando Paulo chega na cidade de Tessalônica e vai pregar na sinagoga durante 3 sábados. Paulo é chamado pelas autoridades civis porque estava sendo acusado de perturbar a cidade. E a argumentação que vai ser utilizada é: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Para aquelas pessoas, o que é que Paulo estava fazendo? Causando transtorno, bagunça, baderna, confusão. E Paulo vai dizer, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, o mesmo evangelho que convence o homem, transforma em poder de Deus, é também aquele que confronta e endurece ainda mais. Veja, por exemplo, quando Moisés vai até Faraó. Foi 10 idas a Faraó. E o coração do homem endurecendo, endurecendo. Veja, houve argumentação lógica, houve demonstração sobrenatural, e ainda assim o coração do Faraó não foi convertido. E o texto vai ser claro em dizer: Deus endureceu o coração do Faraó. Aí Deus amoleceu o coração do Faraó. Aí Faraó, deixa o povo ir. Aí passa um dia, aí diz o texto lá: Deus endureceu o coração do Faraó. O Faraó diz: vamos atrás do povo.
tanto que morreram debaixo d'água, na incredulidade. Não tem dúvida que foram para o inferno. Ali, né, pode julgar que foram para o inferno, morrendo na incredulidade, na dureza do coração. O povo de Deus se salvou. Não foi a argumentação, nem foi a demonstração de poder. Você vai ter outro caso para a gente concluir. Eu ainda vou falar dos exemplos, né, mas vou deixar para outro estudo que é muito longo. Você tem outro exemplo de Atos 8, Simão, o mágico. Simão teve pregação, Simão visualizou o poder do Espírito Santo, curas, línguas, coisas sobrenaturais. Foi batizado, foi recebido no meio do povo de Deus, só que depois ele queria comprar o poder do Espírito Santo. Aí ele disse assim, olha, vai-te embora daqui porque tu nem tem parte, nem sorte nesse ministério, teu coração está em fel de amargura. Veja, ele teve provas cabais, claras, da existência do poder de Deus, mas não entendeu isso, porque queria comprar. Então não é uma argumentação lógica, filosófica, racional, que vai convencer o homem da existência de Deus. É primeiro a ação do Espírito Santo. Por isso que quando a gente encontra a Bíblia Sagrada falando sobre aqueles que conhecem a Deus, nós vamos encontrar a própria Bíblia falando aqueles a quem ele dará a se conhecer, a quem ele chamou, aqueles a quem ele se revelou. Nós só conhecemos a Deus porque primeiro ele se revelou a nós. Caso contrário, nós continuaríamos como os 6 cegos de nascença, tentando entender o elefante, cada um comparando a uma coisa sem chegar a uma conclusão total por conta da cegueira. Então, a existência de Deus, ela é tratada na Bíblia Sagrada. Bota a conclusão, deixa os argumentos para outra semana. Saber como Deus é fundamental para conhecer o próprio Deus. E o conhecimento de Deus, está errada a conjunção aí, o conhecimento de Deus é a essência do que é ser cristão. Lá em João 17,3, João vai dizer o seguinte, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A negação da existência de Deus ela é antiga, porém Deus precede a tudo isso, porque Ele é. Desde o passado, muitos negaram a Deus. Desde o passado, muitos se levantaram contra a existência dele. A gente vai encontrar isso desde a queda. Só que Deus precede a tudo isso. Ele é o eu sou que sou. A gente viu semana passada a solidão de Deus, no aspecto de que antes de qualquer coisa ele já existia, ele já era. Então até mesmo o ateísmo é um ato desvairado de loucura, porque Deus precede até mesmo aos ateus. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante, a gente para por aqui. Na outra semana, quando nós vamos dar sequência ao estudo, a gente fala sobre os 6 argumentos da existência de Deus, argumento ontológico, teleológico, argumento moral, cosmológico, do consenso universal e estético, e aí a gente entra no aspecto do ateísmo, para a gente adentrar nos atributos de Deus. Aí sim, aí quando a gente entrar nos atributos de Deus, aí a gente vai ficar maravilhado com a beleza do nosso Criador. Você que está em casa, bota um casaco, bota um pano na cabeça, pega a sombrinha, um pano, qualquer coisa e venha para a igreja aprender a palavra de Deus. Não seja um crente veraneio. Não seja um crente veraneio. Pai amado, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, através da tua santa e poderosa palavra, se revela a nós e nos ensina a andarmos em conformidade com a tua lei, conformidade com a tua vontade. Que dia após dia possamos amar mais a tua palavra, possamos amar mais a ti, possamos, ó Deus, desejarmos aprender mais de ti, crescermos na graça, no conhecimento do Senhor e assim, cada dia mais adorarmos o teu santo, grandioso e poderoso nome. Ó Deus, abençoa o teu povo. Tem misericórdia dos que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em viagem ainda, de férias. Abençoa, meu Pai, a cada um dos teus servos que vieram aqui nessa noite. Abençoa poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.